Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo sensor, o Lourão vai te pegar, hein? Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Jair Messias Bolsonaro já é um prisioneiro sem ser condenado. Fato assustador. Isso daí sim vai causar uma repercussão internacional horrorosa. O ex-presidente Jair Bolsonaro já é um prisioneiro, não pode sair do Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal, junto com a Procuradoria-Geral da República, de não devolver o passaporte ao ex-presidente para ir tomar Coca-Cola na posse de Donald Trump na segunda-feira, dia 20, foi a prova de que Jair Bolsonaro, tecnicamente falando, já é um prisioneiro. Não pode sair do Brasil, é isso, está restrito ao nosso país. Já tem o tratamento de exceção dado a ele. Por enquanto, ainda não está condenado criminalmente por nada. Sequer ainda é formalmente processado, para depois ser automaticamente condenado, porque na hora que começar o processo, dificilmente vai escapar de uma condenação. E ainda tem o risco da cereja de bolo do sistema de poder no Brasil, que é prender Jair Bolsonaro. Mas esse aí vai depender de outros testes, de outras coisas que ainda vão acontecer mais adiante. O sistema de poder no Brasil, na verdade, está fazendo um grande teste, medindo qual é a capacidade de resistência popular em relação ao que acontece com Jair Bolsonaro. Bolsonaro, hoje, todo mundo sabe, é um sujeito da mais alta popularidade, político mais popular do Brasil, o maior mobilizador das massas. Isso incomoda totalmente o sistema de poder. Causa inveja, sobretudo, no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que outrora, no passado, já foi o grande operário cultuado, aquele que se dizia o senhor das massas. Ele abria a boca para discursar e todo mundo batia palminha para ele. Hoje, Lula não pode dar um pulinho ali na esquina sem o risco de tomar uma vaia. Está impopular, seu governo totalmente desgastado. Tomou o poder, voltou a sentar na cadeira elétrica do Palácio do Planalto, mas ele demonstra falta de aptidão para ser presidente da República. Não sabe nem o que está fazendo ali, para falar a verdade. Ou, de repente, talvez até saiba. Está cumprindo a missão que lhe foi dada. É aquele papo, missão dada, missão cumprida. É o que Lula está claramente fazendo. Vontade verdadeira dele de estar ali, podem ter certeza, ele não tinha. Ele gostaria de estar curtindo a vida com a sua amada, esse era o grande plano dele. Mas quando ele ganhou a libertação, quando lhe devolveram os direitos políticos, a missão foi dada para ele de que só você, Lula, pode ser a justificativa para uma derrota do Jair Bolsonaro. Perfeito, deu tudo certo. Então, agora o Brasil tem que aguentar esse cara no poder. É um modelo completamente sem noção. Hoje no Brasil temos, na prática, uma tirania claramente definida pelo Barão de Montesquieu, no seu famoso livro do Espírito das Leis. Tirania, o que é? A junção entre os poderes executivo e judiciário para promover o autoritarismo. Tecnicamente, na teoria, é isso. O Brasil consegue avacalhar com qualquer teoria e até essa tem que ser readaptada. Aqui no Brasil, quem está demonstrando hegemonia é uma superestrutura que, na verdade, comanda as ações do judiciário, que hoje é o poder hegemônico. E o poder executivo fica totalmente submisso a ele. Mas aí, e o terceiro poder, como é que fica? Onde está o legislativo? Não está cumprindo o seu papel. Legislativo no Brasil hoje parece o poder decorativo. Está lá para decorar e está decorando de uma maneira muito feia. Deputados e senadores não estão cumprindo o seu papel real de fazer aí o equilíbrio institucional que cabe ao parlamento.
O Brasil tem uma Constituição de 1988, cuja característica é de ser uma Constituição congressualista. Ela não é presidencialista, ela é congressualista. Tanto que, vai lá no artigo 2º da Constituição, que define os poderes da República. Olha quem aparece primeiro. Quem vem lá primeiro é o Legislativo. Depois vem o Executivo e, em seguida, o Judiciário. Judiciário que José Dirceu de Oliveira e Silva, o ideólogo do PT, lembra que é o poder não eleito. Portanto, falta a ele a representatividade popular. Judiciário não pode governar, não pode haver juristocracia. Por isso que essa superestrutura de poder que tem no Brasil está funcionando totalmente errado. E está dando tudo errado, porque ela está exagerando. Quem tem a caneta do poder, a caneta do gabinete, acha que tudo pode numa canetada. E a realidade não é assim. Você só pode fazer as coisas após discussão política. E um detalhe que é fundamental: não cabe à natureza do poder judiciário fazer política. É isso que tinha que estar sendo debatido no país de hoje. Política com P maiúsculo de política pública? Tudo bem, mas política de exercício do poder, de comentários tipo perdeu Mané, né? Vencemos o bolsonarismo, esses comentários não são cabíveis. E não são só comentários, são a prática. E essa prática está nos levando a um desequilíbrio institucional. E agora, o exagero que isso também leva pode conduzir o Brasil a uma gravíssima crise diplomática. Porque um presidente dos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, faz um convite ao ex-presidente brasileiro para estar na posse e a gente aqui simplesmente comete uma indelicadeza. A estrutura do poder no Brasil diz: não vou devolver o passaporte para o cara ir viajar. Ok. Quem está lá fora interpreta isso como que foi o Brasil, o governo brasileiro, que não deixou o prisioneiro Bolsonaro viajar. É isso. Ah, o Bolsonaro está prisioneiro no Brasil? Na interpretação do pessoal lá de fora, é isso que está acontecendo. Isso configura um estado de exceção. Isso torna o Brasil um pária internacional em relação aos direitos humanos. Ai, mas o sistema de poder não vai gostar nada disso que está sendo dito. Pois é. A questão é que você não pode brigar com a realidade. A verdade não tem dono. Esse é o ponto. Ela é impositiva. Foi por isso que a gente viu agora todo mundo surpreso com o caso aí da instrução normativa da Receita que o governo teve que derrubar. Um vídeo do deputado Nicolas Ferreira ganhou uma repercussão assustadora. Por que repercutiu tanto? Para pensar por que repercutiu tanto. Porque o povo constatou que a medida do governo, uma medida controladora, autoritária, iria afetar a vida dos trabalhadores, sobretudo aqueles da economia informal. E sabe qual foi a grande descoberta dessa história toda? A economia informal no Brasil, que trabalha, que gera muita receita, ela parece ser muito maior do que as estatísticas oficiais mal feitas acabam dizendo sobre seu tamanho. Ela é muito maior, ela tem um peso político. E isso ficou demonstrado agora com as visualizações, milhões, centenas de milhões de visualizações do vídeo do Nicolas. Então, se o sistema de poder não entende como a banda da história toca, ele vai desafinar, e ele está desafinando e levando o Brasil para o buraco, levando o Brasil para aprofundar a mais grave crise institucional da nossa história. Por isso que a gente precisa de mudanças estruturais. Próxima eleição, prioridade máxima, eleger um Senado com mais competência, uma Câmara dos Deputados com mais competência. A responsabilidade, isso, é de cada cidadão, é de cada eleitor. Se você não fizer isso, você vai ter que assistir ao Jair Bolsonaro, prisioneiro por enquanto no Brasil. Daqui a pouco ele pode ser um prisioneiro de verdade em qualquer cadeia fétida dessa nação. Ou então, de repente, o sistema de poder vai ser até bonzinho com ele, como foi com Lula. Provável que não seja. De repente, colocam ele, pelo menos, numa prisão especial, como foi o caso
do ex-presidente Lula, que ficou 580 dias na cadeia e, por isso, se tornou uma pessoa tão vingativa em função de ter ficado no cárcere tanto tempo. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. 580 dias da prisão do Lula, prisão entre aspas, né? Entre aspas. Ah, se eu pudesse contar aqui o que a gente sabe sobre visita íntima. Vou parar por aqui. Ah, se a gente pudesse contar o que a gente sabe sobre visita íntima. Você vai entender que ele estava numa colônia de férias, né? É um absurdo. Absurdo. Vamos lá.